Sejam bem-vindos a mais um episódio do Conexão Autistas Podcast. Eu sou Liz Ribeiro, mãe atípica e terapeuta de mães atípicas. Aqui é um espaço de muitas informações, acolhimento e conexão. Quero convidar você que ainda não é inscrito no canal para se inscrever, ativar os sininhos de notificações e já deixar o seu like. E hoje nós estamos aqui com uma mãe que é brasileira, mas vive na Itália. Seja muito bem-vinda, Simone Araújo. Obrigada, Liz. Obrigada, Brasil. Eu me chamo Simone Araújo de Oliveira. Sou uma mãe atípica. Tenho um filho de 8 anos e meio, o Kevin. É uma criança autista. Tem também o TDAH e o TOD. E hoje eu estou aqui no Brasil, na Curitiba, para fazer parte desse projeto da Conexão Autista, para vivenciar a minha experiência como mãe atípica e para levar informação para a Itália e também aqui na minha região, na região da Paraíba, onde faço parte também de uma associação de crianças também e uma rede que precisa muito de rede de apoio, mas da prática profissional. E eu queria muito ajudar essas famílias levando informações profissionais para essa pequena comunidade. Que legal. E antes de você levar essas informações, você também compartilha muitas informações através do livro Conexão Autista. Lógico que nós não vamos estar falando o seu capítulo aqui, mas eu gostaria que você falasse um pouquinho dessa tua rotina, do seu do diagnóstico do seu filho, né? Com relação ao autismo, como você descobriu. Então, eu peço licença, que eu gostaria de falar em italiano. Sim. Porque como a minha experiência de como mãe atípica, eu vivencio na Itália, e eu queria passar isso também como uma mensagem em italiano para mim me levar para lá também. Sim. E justamente trazer as minhas experiências de mãe atípica para aqui. Que então, o que eu vivencio lá, os direitos a gente tem. Depois que a gente tem o diagnóstico, eu não tenho essa questão de lutar pelos direitos do meu filho. Uhum. É já diferente. E depois que eu recebi o diagnóstico, na escola a gente consegue tudo. Olha que maravilha. O que eu quero ajudar também, o que eu quero levar para a Itália, é a nossa experiência vivenciada dentro do nosso núcleo familiar e levar para a escola e para o lado da educação. Ah, sim. Então, assim, com relação à saúde, que é um dos tripés, né, do autismo, que a gente fala que o autismo tem um tripé, que é a educação, saúde e família, né? Então, você fala assim, que lá na Itália, a parte de saúde, eles já direcionam tudo. A partir do diagnóstico, já está tudo direcionado e tem o tratamento. Justamente. Mas na parte da educação e na parte familiar não tem esse apoio. Não temos esse apoio. Uhum. Então, isso eu gostaria de levar para lá. E eu quero pedir licença com todas as aqui no Brasil, que eu gosto de falar em italiano também, que eu quero levar a parte da vivenciada nossa aqui para a Itália. Com certeza, é muito importante. Sinta-se à vontade. Exato, isso é importante. Una mensagem que vorrei portare in Italia a tutte le mamme atipiche come me, l'esperienza che io ho a casa mia con il mio figlio, e isso è molto importante, che qua in Brasile è una cosa che cerchiamo tantissimo, è l'appoggio della connessione, la rete familiare. E se noi cerchiamo un gruppo di appoggio dove possiamo comunicare, possiamo parlare di quello che succede a casa, delle nostre esperienze, questa cosa è quello che possiamo aiutare tante altre mamme. E tante altre mamme hanno bisogno di questo appoggio. E qua in Brasile ne abbiamo tantissimo. E questa cosa io vorrei portare in Italia, vorrei tanto aiutare altre mamme che hanno la difficoltà di magari avere una connessione con altre mamme. E questo è un punto dove possiamo tanto avere forze. Sia per la scuola, sia per il catechismo, sia per partecipare in qualsiasi altro nucleo, perché dobbiamo prima avere anche
Dobbiamo sentirsi bene, dobbiamo prima vedere anche noi come noi ci sentiamo, perché magari ci sentiamo tanto in disagio quando una persona guarda noi o guarda nostro figlio e noi rimaniamo tanto un po', teniamo la tendenza di rimanere un po' chiusa. E questa cosa non fa bene per noi. È importante che lavoriamo prima dentro di noi per dopo portare il nostro figlio, perché noi è una questione di pelle. Quando noi stiamo bene, il nostro figlio sta bene, noi lo capiamo subito. Per cui il consiglio che vi do, state tranquilla, cerchiamo di parlare tanto su questa cosa che ci aiuterà tantissimo. È una cosa molto importante, io parlo col cuore perché è una cosa che io vivo a casa, vivo col mio figlio e questo è molto importante, che altre mamme hanno bisogno di questo appoggio e io vorrei darlo quello che io mi sento di dare. Muito bem, é uma mensagem muito importante, né? E eu acho que é muito importante para o seu público também ver que você está buscando aqui no Brasil para poder ajudar o quanto isso é importante. Eu gostaria de que você falasse, porque eu sei que você tem um projeto aqui no Brasil, né? Um projeto na sua cidade natal. Gostaria que você falasse, Paraíba, sobre esse projeto. Sim, Liz, é verdade. Eu tenho esse projeto no estado da Paraíba, na cidade que se chama Cuité, porque eu sou cuitéense, e eu tenho uma fatoria didática, que é uma fazenda didática, onde ali eu fiz todas as terapias do meu filho, trabalhei com a sensibilidade sensorial dele, e foi aí onde nasceu todo esse projeto. Sim. E aí então eu tive a possibilidade de te conhecer, então esse projeto deu tudo início do momento que eu te conheci, que você me falou dessa conexão autista. Eu falei, sim, por que não? Que legal. Então deixa eu entender, deixa eu ver se eu entendi aqui. O projeto que você montou lá na sua cidade vem a partir daquele momento que a gente se encontrou. Você trouxe tudo aquilo que você trabalhou lá na Itália com seu filho, trouxe para o projeto aqui no Brasil, isso? Isso, tudo que eu trabalhei lá e o que eu trabalhei tudo na fazenda, na fatoria didática, porque o que ele tá, com a terra. A terra foi uma das dificuldades maiores que ele tinha. E foi nessa fatoria, na minha fazenda, onde eu comecei a trabalhar tudo com ele. Aí eu vi a necessidade de crianças que têm a sensibilidade sensorial no contato. E aí nasceu toda essa ideia, por que não trabalhar com outras crianças e com a família, né, neurotípica e atípica também. Sim. Então hoje você trabalha na fazenda com crianças neurotípica e não também. E não também. E eu já fiz o primeiro projeto com a Associação AFA de Cuité. Sim. Foi uma primeira experiência e deu tudo certo. Agora vamos trabalhar no segundo projeto, que é um projeto filantrópico. Sim. E esse é o meu objetivo. E quando você fala que o seu filho fez o tratamento aqui, é porque todo ano é só no período que vocês estão no Brasil? Como que é que ele fez? Porque eu sei que desde o nascimento dele você mora na Itália. Isso. E aí você faz em que período esse tratamento dele? No período das férias dele. Porque lá entra de férias em junho, a gente vem pra cá e retorna no início de setembro. Então são 3 meses de terapia intensa, aba, tudo ali na fatoria, porque o contato de uma criança autista com a natureza é completamente diferente. Ele faz todo o percurso dele, mas também com a natureza muda tudo. E isso ajudou muito ao meu filho, ele teve uma evolução excelente. Isso, que legal. E aí, quando chega na Itália, o que é trabalhado com ele lá? Adaptação da rotina também, porque a criança autística precisa muito de ter uma rotina. Então, antes do nosso retorno na Itália, ele tem toda uma preparação. Junto com a psicóloga de lá, a gente tem intervento 2 vezes por semana e também tem com a TO. Porque antes, quando a gente chegar, ele já está preparadozinho para iniciar a outra rotina que ele tem na Itália. Sim. Isso ajudou muito a ele. Sim. E como que é pro Kevin, assim, lidar com as duas culturas? Porque são culturas diferentes, né? Então, ele passa o ano todo lá, vem as férias aqui e passa aqui também. Você consegue me dizer, assim, como é para ele receber
todas essas informações, ele vai bem, fica, né, desregula muito, demora muito tempo para ele se adaptar aqui até se adaptar nas férias do Brasil? No início é sempre um pouquinho difícil, no início de iniciar uma rotina, mas depois ele se adapta porque ele tem um cérebro muito flexível. Então precisa só de um pouquinho de apoio, mas ele, eu acho que é questão de no sangue também, ele adora aqui o Brasil. Sim. Ele adora, então ele não tem nenhuma dificuldade de adaptação. Ele adora, então eu não tenho como dar uma explicação, porque é uma questão de clima também. Quando ele chega, já está chegando no aeroporto, para ele você já vê o brilho nos olhos dele. Ai, que legal. É uma coisa muito... Eu espero que ele, também estou trabalhando muito com a parte emotiva dele, que ele mesmo conte isso para mim. Eu quero sentir a sensação dele. Porque isso é muito importante. É bastante importante, eu vejo, porque a gente ter o olhar das crianças, quando eles começam a falar, contar as coisas que eles estão sentindo, porque isso vem através do tratamento, que a gente vai evoluindo, e quando você começa a ouvir o que ele está sentindo, isso te motiva mais e você sabe se você está no caminho certo ou não. E o que você vai precisar fazer é uma nova etapa, né? Eu acredito muito nisso. Que são etapas que a gente vai passando, né? Justamente. Aí no início, era muito preocupada. Eu perguntava, mas onde é que eu tô errando? Porque eu teve muito meu senso de culpa. Mas depois eu vi o lado positivo. Eu vi que ele estava feliz, porque ele começou a conhecer já duas culturas completamente diferentes, que para ele, ele tem uma evolução muito grande. Porque às vezes somos nós, pais, que a gente carregamos aquele senso de culpa. Mas só ele entender que na cultura dele italiana, onde ele frequenta a escola, lá é diferente, porque o janeiro pra gente lá é setembro. Sim. Então, quando a gente chega lá, ele inicia o ano escolar e termina em junho. E quando ele tá aqui, ele sabe que ele tem uns amiguinhos dele, tem uns priminhos dele no período de férias, mas é por pouco tempo. E ele tem a rotina escolar. Então, isso para o Kevin é muito importante, que ele já se adapte em outra rotina diferente. Sim. Ele não teve nenhuma dificuldade, porque foi questão eu fiz treinamento com ele. Foi só questão, como eu te falei já, ele tem um cérebro muito flexível. Ele aceita facilmente. É só questão de trabalho, só questão de você entender como funciona o cérebro dele. Uma vez que você entendeu, deixa andar, tudo. Sim. Vai de acordo com a natura. Isso é um tesouro que ele tem dentro dele. Sim, com certeza. Você falando aqui, e já vem essa questão, você fala que treina muito, né, o seu filho, que tem esse olhar. Na Itália, a gente sabe que aqui no Brasil, muitas mães têm dificuldades. Quando elas deixam quando elas recebem o diagnóstico, né, ou elas deixam de trabalhar, ficam sem ganho e ficam ali dedicando o tempo todo para os seus filhos, ou elas acabam assim tendo uma rotina assim de adaptação muito mais intensa. Na Itália, as mães elas ficam mais focadas ali nos filhos. Como que é esse apoio para as mães lá? É isso que você vê que falta lá? Você pode explicar um pouquinho disso para nós? Então, na Itália, é um país de pessoas muito idosos. Então, tem poucas crianças, tem poucos adolescentes. E quando os pais vão trabalhar, tem os avós para tomar conta dos filhos. Eu não tive essa possibilidade, porque os avós paternos do meu filho são já idosos. Então, sim, minha mãe veio para a Itália, ficou um período comigo. Depois teve uma babysitter que tomou conta do Kevin, mas após o diagnóstico dele, eu tive que me dedicar 100% para ele, porque depois que começa as terapias, era terapia todos os dias. Então, eu trabalhava de noite, durante o dia, me dedicava 100% a ele, porque eu não tinha essa rede de apoio morando distante da minha família. Então, eu tive que focalizar
no Kevin, Uhum. porque ele precisava dessa conexão entre mãe e filho. Então a minha carreira profissional ficou para trás. Sim. E eu falei, tá tudo bem. Agora o meu filho precisa de mim, é justo que eu me dedico para ele. Então Sim. era o tempo todo, era terapia todos os dias. E nós mães somos sobrecarregadas demais. Uhum. E eu tive que me renascer sozinha com essa sobrecarregada, com essa minha pressão. E, óbvio, tem muita gente que passa, muitas mães, como eu passei, tive o meu período de depressão, o meu período da escuridão, Do luto, né? do luto, mas tudo passa, é só questão de tempo. Tudo Sim. passa, tem que ter muita calma, tem que ser uma pessoa muito acreditar muito em Deus, porque é uma coisa que a gente que tem o amanhã. Se hoje a gente fez uma coisa não deu certo, temos a possibilidade de melhorar amanhã. Sim, com certeza. E isso é muito importante. Isso é maravilhoso. Gente, que papo gostoso a gente entender outras culturas, trazer para cá. E eu quero convidar você, que assim como a Simone está aqui trazendo um pouquinho, não é a história que ela contou no livro, mas um pouquinho mais da realidade que ela vivencia na Itália. Ela conta mais sobre, no nosso livro Conexão Autista. Junto com ela, nós temos mais 24 autores e eu quero convidar você que deseja adquirir esse livro para você apontar a câmera do seu celular no QR Code que está aparecendo na sua tela e adquira, porque eu tenho certeza que vai ajudar muitas famílias e vai trazer clareza nessa jornada. Simone, eu gostaria que você falasse a respeito de como foi para você escrever o livro, né? Escrever esse capítulo tão importante que é para essa conexão que a gente fala que é uma grande conexão. Não é só uma conexão de mãe com filho, mas sim de mãe e sociedade, de pai, de professora, profissionais. É uma grande conexão que a gente precisa. Gostaria de saber como que foi para você, assim, participar desse livro e escrever. Então, é verdade, Liz. Foi um impacto muito grande em mim, porque foi reviver tudo de novo. É fazer todo o percurso entre eu, mãe, e o Kevin. Como a gente fazer nascer esse livro, é como retornar no primeiro dia do percurso do Kevin, do diagnóstico, para a gente revivenciar isso. Não foi fácil. Sim. Não foi fácil, mas deu tudo certo. Sim. Levou... Que maravilhoso, né? Eu falo assim, escrever a gente revive e ao mesmo tempo a gente vê a evolução que teve desse período, né? Como que você acredita que esse livro vai impactar na vida de outras pessoas, já que são vários capítulos escritos por pessoas diferentes? Eu imagino, e é uma coisa muito positiva, que as outras mães, outros familiares vivenciem a nossa experiência e que possa ajudar em todos os nossos relatos, no nosso espólio, naquilo que a gente escreveu nesse livro. Eu tenho certeza que vai ajudar muitas outras mães, porque como todas as crianças dentro do aspecto do autismo são crianças únicas, então cada criança tem seu comportamento diferente. Eu acho que a nossa experiência vai ajudar muito as outras mães, como está já ajudando, e vai abrir muitas portas para tirar muitas dúvidas, porque tem muita mãe que está se reconectando no seu próprio filho, como eu também. Isso vai ajudar muito. Sim, com certeza. Que legal, que papo gostoso. Gostei muito por mim, assim, a gente ficava horas e horas aqui conversando, porque é muito gostoso ouvir e trocar essa experiência, porque vai trazendo muita clareza. Eu acredito, assim, que cada pessoa que eu converso, eu aprendo um pouco. E eu levo aquilo que eu aprendo e aplico com o meu filho, levo para outras mães como terapeuta de mães, né? Eu consigo também fazer a conexão, trazer que, mãe, você não está sozinha, esse acolhimento que é tão importante a gente trazer
para a pessoa que cuida, quem cuida de quem, né? Então esse olhar, esse cuidado tão especial, realmente essa conexão é a essência do livro, né? Conectar com profissionais que hoje é tão desafiador para encontrarmos profissionais que realmente abraçam a causa. E no livro nós também temos profissionais ali, né? E isso é maravilhoso. E eu queria te perguntar, Liz, como é que você se sente hoje em ter realizado esse seu projeto? A gente conhecemos um ano atrás, você me apresentou esse seu projeto e eu abracei com muito amor e muito carinho e estou muito feliz de estar aqui com você. E eu queria que você compartilhasse também, porque essa conexão que você criou entre nós mães atípicas, nacional, internacional, Itália, Portugal e todo o Brasil. Você criou um projeto maravilhoso e eu tenho certeza que todas as famílias, mães que lê esse livro vai ficar muito orgulhoso. Você, que mensagem você deixaria para outras mães que vão ler esse livro? Respondendo como eu me sinto, né? E falando sobre o projeto de uma forma geral, o projeto, eu sempre digo que o projeto não é meu. Como você disse, nessa jornada eu acredito muito em Deus, porque se não é Deus na nossa vida, eu acho que eu não acredito que as coisas aconteçam se não for Ele. Verdade. Então, assim, eu conto a minha história e vou deixar para o pessoal ler a minha história dentro do livro. Mas, assim, dentro da trajetória, eu me reencontrei como pessoa, como mãe. E ali, a partir daquele momento, isso me despertou, porque muitas mães passam por aquele processo. E me despertou para ajudar as mães. Só que muitas vezes as mães estão fechadas para essa abertura, para ter a leveza. Elas estão focadas muito mais nos filhos. E através disso, eu falei assim, não, o que eu posso fazer para ajudar? E eu fui pedindo direcionamento a Deus. E Deus foi me trazendo pessoas, foi me trazendo clarezas e chegamos no Conexão. Até chegar no Conexão Autista, que esse nome assim super tocou no meu coração. E eu falei, vai ser a Conexão, vou trazer informações para as mães, vou trazer mães que inspiram outras mães, para que a gente comece a acolher cada uma. Então o projeto, assim, eu não imaginava essa proporção, eu falei, quem sou eu? Imagina, quem vai me ouvir? E eu falava assim, mas não precisa me ouvir. Eu quero que as pessoas vejam a informação através de profissionais que buscam, através da inspiração de outras mães, que sim, é possível ter a vida de mãe atípica, ser uma profissional, se a mãe desejar ser, e ajudar ela nessa trajetória. Então, assim, hoje, para mim ver o lançamento do livro, que o livro veio depois, né, foi uma ideia que veio logo após de alguns episódios. Então, assim, eu tenho um coração imenso. Eu não falo, o livro é meu, o livro é nosso. E eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas, porque é necessário. Quando lá atrás eu busquei histórias que me inspirassem para que eu tivesse forças para ajudar meu filho, aqui está histórias que vão ajudar, não só histórias, mas experiências, né? Que vão ajudar através de um olhar de quem vivencia, um olhar de quem de um profissional, de um terapeuta que não tenho palavras assim para expressar tudo esse sentimento. Então eu fico muito feliz porque é uma união. E eu vejo assim no grupo que foi formado, nas pessoas que vêm buscando a gente sempre olha com essência. São pessoas que buscam propósito, estão pela causa. Então isso com certeza para um projeto de falar precisa ter propósito. Falar sobre o autismo sem ter propósito é só se promover, e não é isso que o Conexão quer. Ele realmente é um projeto realmente de conexão. Então, a todo momento, eu sempre coloco na mão de Deus, porque o projeto, eu falo, não é meu,
é dele. Se amanhã ou depois eu não estiver aqui, eu quero que alguma dessas pessoas que estão acolhendo esse projeto, que elas estejam dando continuidade a isso, porque eu acho que realmente é isso que importa. Liz, parabéns. Eu faço muito. Você tá de parabéns pelo seu projeto maravilhoso. E nós, como nós somos 24 autores, com o nosso legado, a gente vai ajudar muitas famílias atípicas, com a nossa experiência vivenciada dentro do aspecto do autismo. Porque é um mundo maravilhoso. Sim, com certeza. Quero agradecer você, Simone, por estar aqui conosco, por ter participado do nosso podcast, contado a sua história, a sua experiência no nosso livro. Muito obrigado. E eu quero agradecer você que esteve aqui conosco. Se você ainda não adquiriu o nosso livro, já pega no QR Code, porque eu tenho certeza que esse livro vai transformar a sua vida. Muito obrigado e até o próximo episódio.